Olá, amigos do canal, bem-vindos mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Nosso Day News, edição de fechamento, todo dia tardezinha aí, início da noite, para vocês as informações, para aquela galera que está no trânsito, voltando para casa, já fica esperto e atualizado com notícias sobre seus fundos imobiliários. Hoje nós vamos, como sempre, fazer aqui as altas e baixas do dia, anunciar para vocês os proventos do dia. Só 3 fundos imobiliários anunciaram proventos hoje, e o Comenta Fundo, que é um fundo escolhido por vocês, onde eu faço um comentário rápido, faço a apresentação nele e faço um comentário sobre ele, um fundo que vocês mesmos sugerem, coloque aqui no comentário, e aquele fundo que tem maior quantidade de curtidas é o que eu faço. Um aviso a vocês, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, ativos citados não pode ser considerado indicação de investimento. A responsabilidade de escolha de ativos é do próprio investidor, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Altas e baixas. O IFIX ficou no quase 0 a 0, subiu 0,01%. Quase 0 a 0 a alta do IFIX hoje, mas não foi o tempo todo. Ele iniciou o dia com a alta boa, depois houve um retorno e depois ele se estabilizou no 0 a 0. Continuo dizendo, o IFIX está andando de lado. O que significa isso? Uma hora ele vai ou para cima ou para baixo. Mas eu estou comprando, fazendo meus aportes constantes, aproveitando esse preço atual, que se quem sabe um dia sobe bem, a minha carteira fica toda verdinha. Quem sabe, né? Pode ir para baixo também. Tomara que não. Entre os fundos imobiliários, de modo geral, a maior alta, LFTT11, subiu 6,86%. Esse é um fundo que investe em construção de lofts, né? Ele tem prazo determinado. O NVHO11, que é um fundo de hospital, subiu 5,47%, subiu bem. O ASMT11 subiu 5,31%, é um fundo de escritórios. O ZAV11, que tem ações de cemitério, subiu... Não, ZAV não, perdão, confundi. Não lembro em que o ZAV11 investe. Subiu 4,62%, o RBRF11 3,88%, RDPD11 3,55% de alta, fundo de papel do Banco do Brasil. Maior baixa, VLO11, exatamente. O Vila Olímpia Corporation caiu 10% hoje, fundo imobiliário de lajes corporativas. HRDF11 caiu 6%, esse aqui já, qualquer oscilaçãozinha é percentual, porque a cota é menos de R$1, o fundo está quase finalizando. CPF11 caiu 6,43%, KNRE11 caiu 5%, MAXR11, fundo imobiliário de varejo, com 4 ou 5 lojas locadas para Americanas. Eu estou na dúvida agora se é 4 ou 5, mas tem muitas locações. É o maior inquilino da carteira do MAXR11, são as lojas Americanas, e caiu 4,8% hoje, devido aos problemas com o inquilino, né? E o Rusk11, 3,55%. Entre aqueles fundos imobiliários que participam do IFIX, a maior alta foi o VILG11, subiu 2,90%. Eu já vinha achando que o VILG11 estava defasado em relação aos seus pares, né? Então começou a subir. HGRE subiu 2,64%. O HSML11, outro que eu também acho que está defasado em relação aos seus pares, subiu 2,21%. O VINO11 subiu 1,87%. O HGFF11, que é o FOF da Credit Suisse, subiu 1,81%. E o BTAL11 subiu 1,69%, chegando a R$95. Já esteve abaixo de 90. O pessoal já começou a ver bons resultados. GGRC11 aí também ainda com impacto das Americanas, caiu 3,47%. BTLG11 caiu 2,43%. Pessoal, algumas pessoas comentaram, mas o BTLG não tem imóvel locado às Americanas. Não tem. XPLG11 tem um imóvelzinho locado a Americanas, pequena participação, caiu 2,02%, MGFF11 caiu 1,84%, e o RECT11 caiu 1,60%, o RZK-AK11 caindo 1,45%. Sempre assim, o pessoal da Risa lança emissão, o mercado vai lá, põe a cotação para baixo, a emissão passa, a cotação sobe.
mesmo pagando bons resultados. A RZAK11 anunciou no 10º dia útil. Hoje também foi DataX, por isso que caiu tanto. Entre os FIAGROS, maior alta que HGAG11, 9,93%, e realmente esse fundo está tendo muita oscilação no mercado, cuidado com ele. O IAG11 subiu 1,92%, XPCA subindo 1,25%, ficando agora num preço bem acima do seu valor patrimonial, né? Estava exatamente no valor patrimonial nesse final de semana, agora hoje subiu. Deve estar com 1,02 aí, de PVP ainda, está interessante. O NCRA11 subiu 1,16%, KNCA11 0,98% e o VCRA11 subindo 0,79%. Entre as maiores quedas, o SNAG11, que já anunciou a liberação das cotas, que vai acontecer dia 20 só dia 20, mas já caiu hoje 1,22%. É a pré-flipagem que o pessoal fala. O DECRA11 caiu 0,54%, o FGA11 caiu 0,50%, o Vigia 11 caindo 0,30% e o GCRA11 0,22%. PLCA 11 caiu 0,03%. Entre os FIINFRAs, o RBIF subiu 0,90%, outras oscilações quase nenhuma, inclusive nenhuma, e nas maiores quedas, o BIDB11, o FIINFRA do Banco Inter caindo 1%, Juro 11 caiu 0,74%. Poucas oscilações. Fonte de dados, statusinvest.com.br. Proventos e anúncios dos proventos, próximos anúncios dos proventos. Aqui tá. Hoje estava previsto 4 para anunciar, tá, gente? Mas até o momento que eu fechei a edição de hoje, esse TJKB11 ainda não tinha informado, então deixei quieto. Ele nem tem muita liquidez, então deixei quieto. Todos esses têm pouca liquidez. O MATV11 formou R$1, que dá um dividendo de 1,18%. Aumentou 25% o provento, PVP dele 0,92, anteriormente 0,96. O MCHY11 informou R$1,40, que foi um provento 58% mais baixo, porque teve um provento espetacular no fechamento do ano, né? No final do ano. O dividend yield deu 1,26%, o PVP dele, que estava 1,01, hoje está 1,09. SIGR11 informou um dividendo de R$1,05, que dá na cotação que eu estou colocando o preço do IPO, porque não está liberado para negociação ainda, 1,05%, aumentou o provento 4% e ele não tem liquidez, não está sendo negociado. Para amanhã, nós temos os proventos do 12º dia útil, BTAL11, MORC11, EQI11, ESE11, CVPR11 e CCR11. Se você quiser também acompanhar os outros que tem na semana, tem aí os de quarta-feira e os de sexta-feira. Tira um print e dá uma olhadinha. Agora o Comenta Fundo, onde vocês colocaram aí os comentários fundos imobiliários, e aquele que teve maior quantidade de curtidas é o que eu vou falar, fazer um comentário sobre ele. Dessa vez é um fundo imobiliário novo, inteirou um ano em novembro, né? Então está com 1 ano e 2 meses de proventos, anunciando proventos. É o BIM11, que é o Brio Multiestratégia. Teve 19 curtidas e o cantor Duduzinho foi a pessoa que sugeriu. Obrigado aí pela sugestão. Coloque nos comentários o ticker aí do fundo que vocês querem que eu faça o comentário. Lembrando que não pode ser o RPR11, não pode ser o Vigia 11, não pode ser o VSLH 11, que foram os que já passaram para a lista, e nem o BIM 11, nenhum desses 4. Vamos lá começar com os dados do Fundos Explorer, que ele ontem fechou R$ 7,57, hoje já estava R$ 7,70, por aí, subindo um pouquinho. O último provento foi só 7 centavos, dividend yield de 0,91%. O PVP dele está 0,84. Ele sempre anuncia proventos no 4º dia útil e a data de pagamento dos proventos dele é no 10º dia útil. A carteira desse fundo está atualmente com 68,9% em CRIs, 22% em cotas de fundos de investimentos imobiliários, e ele investe 5,8% em permutas, e ele tem também um pouco de caixa. Quando a gente olha isso aqui, a gente diz, ele é muito parecido com o MXRF11. Sim, eu diria que ele é um dos mais parecidos com o MXRF11 na composição de carteira. Mas quando a gente olha os CRIs que ele investe, que a gente vai ver daqui a pouquinho, você vai ver que os CRIs dele são mais high yield são mais arriscados do que os CRIs do MXRF11. Então, num longo prazo, a tendência
se tudo correr bem, que o buy me pague melhor. Porém, ele é mais arriscado, pode ter algum problema nos seus CRIs. Os indexadores, você pode ver que 66,9% da carteira é IPCA. Então, sofreu bastante com a deflação. E apenas 5,9% é CDI. As permutas e a renda e o que eles têm de fundos imobiliários não tem indexador. Os últimos proventos, aí a gente nota que basicamente é o de azul escuro, tá, gente? Que interessa. 15 centavos lá em maio, 16 centavos em junho e 16 centavos em julho. Aqueles 3 meses de inflação de IPCA acima de 1%. Aí o IPCA caiu, eles pagaram 13 centavos, aí depois pagou, aí começou a deflação, 8 centavos, 4 centavos, 6 centavos, e nesse mês, agora que não está nessa lista, 7 centavos. Acredito que no próximo mês, talvez venha um provento pelo menos de 10 centavos. Essa é a lista dos CRIs que ele investe, são só esses 15 CRIs. Aí vocês podem ver que alguns têm prêmios bem altos, como o primeiro aqui, o Celenza, IPCA mais 10,5, é muito alto. E alguns têm prêmios mais baixos, então o CRI, o último, CRI Shopping Sul Planeta, é CDI mais 2,60. Então, alguns são high yield e outros são high grade. Então, por isso eu classifico a carteira dele como middle risk, porque ele tem uma pitada de risco e uma pitada menos arriscada. E ele investe em fundos imobiliários, e desses fundos imobiliários que ele investe, o MCHF11 é um fundo normal, paga até um dividendo bom, mas ele investe no BRIP11, que é um fundo 100% de permutas imobiliárias. O APTO11 é um fundo de residências, a gente conhece. O IBCR11 é um fundo que está bem descontado atualmente, também a gente conhece. O RBHG11 também é um bom fundo imobiliário, também conhece. E o BIPD11 é outro fundo da casa. Tanto o BRIP11 quanto o BIPD11 são dois fundos da casa que são de permutas, que eles investem diretamente, só para investidores profissionais, pode participar desses fundos. Esse aqui é um exemplo de uma permuta que é exclusiva da Abril. É o Amira, essa permuta feita junto à incorporadora JALG11. É lá no bairro de Moema, São Paulo. A aquisição dessa permuta foi em novembro de 2021, então vai demorar ela para performar, né? E tem uma VGV de 103 milhões, então a capacidade de vendas de 103 milhões de reais, isso não quer dizer que eles investiram isso, tá? O terreno todo é 1.720 metros quadrados e a permuta é 1.762 metros quadrados. A área privativa total, 6.067 metros quadrados, a data do lançamento foi em novembro. Essa permuta vai construir 17 apartamentos com 4 dormitórios, 17 estúdios, uma unidade não residencial e uma loja. Vai ter tudo isso nesse apartamento aí. Aí, como é que faz? Normalmente, a permuta é feita, o fundo imobiliário entra com o terreno e a incorporadora constrói o prédio. E com isso dá um percentual das vendas do prédio para o fundo, que aí o fundo tira o lucro dele desse percentual. Tem que esperar as vendas. Vocês estão vendo que o lançamento é bem recente, novembro de 2022. Vai demorar um pouquinho começar a dar resultado, essa permuta, por exemplo. Aqui é o DRE deles, está meio complicado a gente dar uma olhada, mas eu vou mostrar aqui, eu vou pedir para vocês olharem a coluna de julho, agosto e setembro. Vocês podem ver que a agosto as receitas foram bem maiores que setembro. As receitas foram bem maiores que setembro. E por quê? Eles fizeram bastante ganho de capital. Os juros de correção foi maior também que setembro e agosto, mas o maior foi mesmo giro. Eles giraram e tiveram ganhos de capital. Então, por isso, acabou tendo esse resultado um pouquinho melhor. Mas nem tudo é alegria, vamos às taxas, né? O gestor é o Brio Investimentos, o administrador BRL Trust. A taxa de administração é 1,50 ao ano, é alta. Mas o gestor concedeu durante esse primeiro semestre um desconto na sua taxa, então é apenas 1% ao ano, que aí está dentro da normalidade de outros fundos. Mas também tem uma taxa de performance que é 20%, que é muita coisa, 20% sobre o QCD, e IPCA mais 5% ao ano. IPCA mais 5% ao ano, vamos dizer 2022, é 10,5%.
um fundo ter pago em 2022 10,5% ao ano é fácil, foi fácil. Então é apurada semestralmente, até por isso eu acho que o resultado desse provento agora, que foi só 7 centavos, foi devido ao pagamento da taxa de performance. Já para o próximo mês eu acredito que volta ao normal pagando 10 centavos. Pessoal, se vocês quiserem outro fundo, coloca nos comentários que eu faça um comentário sobre ele. Acho que vocês devem gostar desse tipo de comentário, que a galera vem comentando bem. Esse é o fim do programa de hoje. Vou pedir para deixar aquele like. Se você ainda não é inscrito nesse canal, que vale a pena, que tem muita informação para você, está na hora de se inscrever. Muito obrigado a todos, deixa o like e até a próxima!